Soja que teve alguns movimentos muito interessantes nesta semana, no qual aliou uma alta do dólar aqui no Brasil, ou melhor dizendo, uma desvalorização do real ainda mais expressiva por questões externas e internas aqui no mercado interno brasileiro, muito por conta do déficit fiscal, que já foi anunciado, em torno de 29 bilhões de reais. Tem também Chicago, que operou em alta, uma expectativa diferente em relação à chegada de uma massa de ar seco sobre áreas de produção nos Estados Unidos, mas tudo isso somado ao prêmio do Porto aqui no Brasil, trouxe números muito interessantes para a comercialização e houve um volume maior de negociação aqui no Brasil. Para falar a respeito desses assuntos, de como Chicago se comportou na semana, formação de preços, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Bruno César Camargo, analista de mercado de grãos, que participa conosco ao vivo desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Bruno, obrigado pela sua participação. Nós tivemos uma semana com alguns fatores muito marcantes. Foi uma semana interessante sobre o aspecto de comercialização de soja da safra 23-24 aqui do Brasil. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Agradeço o convite e eu fico feliz de poder trazer um pouco mais de clareza sobre o mercado. Realmente, essa semana a gente teve uma soja trabalhando em alta, o que ofereceu realmente uma oportunidade para os produtores avançarem um pouco mais em suas vendas. Foi uma semana que a precificação foi bastante baseada no clima americano, como você mesmo disse, está começando a surgir uma massa de ar quente sobre os Estados Unidos que está pressionando a produtividade da soja americana. Apesar disso, a gente tem uma soja muito bem avaliada na qualidade de safra deles, o que pode ainda ser um peso. Tanto é que a gente viu uma certa reversão nessa sexta-feira. Ainda assim, o mercado oferece uma oportunidade para travar prêmios e um dólar elevado para comercialização, para uma trava de dólar, dependendo do produtor. Inclusive, hoje estamos trabalhando com um dólar levemente mais acima, o que poderia permitir o produtor avançar um pouco mais em suas vendas. Bruno, um dos fatores que eu vou destacar contigo é, primeiro, se tem um levantamento que mostre o volume de soja que ainda há para comercializar no Brasil. Brasil que deve encerrar o mês de julho entre 10 milhões e 200, 10 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com a line-up dos portos brasileiros. Como é que está essa disposição de soja ainda para negociação? Nós estamos vendo uma soja sendo vendida com muito mais afinca do que o ano passado. Então, com muito mais assiduidade do que o ano passado, comparado aos meses nesse mês. E a gente está vendo o line-up apontando venda de sojas em setembro até setembro. Só que a gente não vê nenhuma outra soja em grandes quantidades sendo vendidas após esse mês. Possivelmente podendo indicar que a gente está vendendo quase toda a soja possível, finalizando todo o estoque de soja que nós temos disponível agora em agosto, setembro e possivelmente em outubro a gente vai ver uma redução considerável desses estoques, dessa venda de soja e a gente vai ver uma redução das estimativas de produção dos Estados Unidos em cima do número da exportação. Bruno, um dos fatores que nós temos destacado, já que a gente também falou de Estados Unidos, o Departamento de Agricultura norte-americano traz o potencial de safra para a campanha 24 e 25. No caso do Brasil, ali algo na casa de 169 milhões de toneladas. O Laninha costuma promover um cenário positivo para quase todo o país, com exceção do Sul e também da Argentina. E, por enquanto, os Estados Unidos têm um volume de soja que pode vir com uma safra cheia realmente, mesmo com essa massa de ar seco,
porque a qualidade do solo, o que está disponível de água no solo, é um fator já interessante em termos de umidade. Aí eu te pergunto, Bruno, como é que fica este cenário caso a gente tenha uma boa safra no Brasil, não digo que 169 milhões, mas uma safra bem melhor do que a atual em termos de produção, resultado final, e Estados Unidos também com uma safra cheia. Como é que fica isso frente à demanda que não teve o mesmo nível de evolução? Com relação a essa possibilidade de ambos estarem alta, a gente poderia ver uma, uma queda futura nos preços, o que faria a oportunidade agora dos produtores começarem a fazer algumas travas nessas altas que o mercado oferece. Contudo, a gente também está observando um aumento na demanda por combustível americano. Então, está se promovendo bastante o óleo de soja, uma possibilidade do presidente Trump, ex-presidente Trump, se eleger nos Estados Unidos, colocaria imposições tarifárias à China, o que faria que o principal combustível para a produção de combustíveis nos Estados Unidos ficasse com uma certa dificuldade. E essa dificuldade de compra do produto base da China para os Estados Unidos teria que ser passada para algum outro óleo, muito provavelmente para o óleo de soja. Então essa demanda poderia acontecer. Aqui a gente não pode afirmar assim, vai subir, vai descer, uma vez que estamos dependendo de um aspecto político, mas o mercado tem desenhado um aumento nessa demanda de combustível americano, um aumento na produção do combustível americano e, muito provavelmente, esse talvez não 169 que o USDA projete, mas um 162, 164 talvez poderia ser possíveis em condições adequadas do clima. Ainda assim, teremos que esperar a definição climática para podermos ter uma melhor noção de como será essa produção. Dentro deste cenário, qual seria uma estratégia interessante para o produtor brasileiro negociar a sua safra 24-25? Primeiramente, conhecer os custos de produção, justamente para evitar algumas surpresas e fazer vendas em oportunidades. Por exemplo, a gente viu agora um prêmio de soja subir. Foram oportunidades para produtores já travarem um prêmio junto com uma trader, junto com um banco. O dólar também está oferecendo algumas oportunidades neste ano, uma vez que a gente tem uma economia americana enfraquecendo. Tivemos também as altas essa semana, que poderiam ter ajudado os produtores a avançarem alguma coisa para o próximo ano. Então, é defender aos poucos e fazer o possível para cobrir todos os custos antes de começar a vender toda a produção.